Muito boa tarde, galerinha. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vou compartilhar a tela aqui, a Gabi vai aparecer. Vamos lá, em 3, 2, 1. Não foi. Agora foi. Olha ela aí. Bom. Pronto. Tá conseguindo me ouvir direitinho, Gabi? Estou te escutando direito. Você também me escuta bem? Maravilha, aqui também, perfeitamente. Então, deixa eu só ajustar aqui as informações para a gente não ter confusão. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Educar. Hoje nós vamos testar essa ferramenta aqui no Facebook para saber como que funciona, pelo fato de nós conseguirmos um pouco mais de tempo para conversarmos, para tirarmos as dúvidas. Afinal de contas, 1 horinha é muito pouco, né? Então, aqui no Facebook a gente consegue fazer até 8 horas de live. Mas, meu Deus do céu, vamos chegar a tanto, né? Coitada da Gabi. Pois é. Vai falar pra caramba, mas não, a gente não vai chegar a tanto. Mas o que eu puder ajudar a tirar as dúvidas, estamos aqui. Maravilha, muito bom. Então, galerinha, ó, chama todo mundo, chama aí o amigo, a amiga, o papai, a mamãe para assistir essa live, porque hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, tá? Um tema muito que gera muita dúvida nas pessoas, que é sobre a profissão do comissário de voo. Semana passada nós tivemos aqui a Camila, ela é comissária da Latam e professora da escola. Hoje nós estamos aqui com a presença da Gabi. Ela foi ex-aluna da Educar e é comissária da Gol. Então, assim, vamos escutar os dois lados, né? O lado de uma professora comissária e o lado de uma ex-aluna que acabou de se formar e comissária. Porque, Gabi, as pessoas estão bem curiosas para saber como é que você conseguiu entrar, como você conseguiu entrar, em quanto tempo você conseguiu entrar. Então, nada mais justo do que a gente escutar várias pessoas, vários comissários atuantes hoje em dia. Ok? Então, galerinha, vocês fiquem à vontade, o chat está aberto aqui do lado, tá aparecendo aí para vocês. Podem comentar, eu vou ficar lendo o chat aqui direitinho. Olá, a Lenita conseguiu entrar, seja bem-vinda. Então temos Oi, aqui... Lenita! Que saudade de você! Temos aqui na sala, aqui comentou pelo chat, tá? Que eu não consigo ver o restante. Mas nós estamos aqui com a Natália, com a Janaína, com a Deise, com a Letícia, com a Natália de novo, a Natália deu boa tarde, e a Lenita Cavalcante. Eu sei que nós estamos com 15 participantes e vamos embora disseminar essa live para nós chegarmos aí a um número incalculável. Tá ok? Gabi, para começarmos, fala quem é você, conta um pouquinho da sua história, fica à vontade. Tá ótimo. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Agradeço quem está tirando um pouquinho do seu tempo para assistir. Eu acho que é bem legal, bem importante a gente conversar, bater papo sobre a profissão, porque antes de eu entrar na empresa em si, eu tinha muitas dúvidas que eu acabei tirando mesmo só quando eu estava no dia a dia da profissão, quando eu comecei a vivenciar realmente. E eu acho que é bem bacana quando a gente tem essa oportunidade de trocar ideia, de compartilhar um pouco do que a gente já viveu. A gente acaba aprendendo e trazendo isso para a gente, né? Então, eu me chamo Gabriela, tenho 29 anos. Antes de começar no mundo da aviação, eu era professora de criança e em determinado momento da minha vida eu resolvi fazer o curso, né, da Educar. Isso aconteceu em 2018, não tem nem 2 anos que eu tive essa ideia. E lá em 2018, no meio do ano de 2018, eu resolvi entrar para fazer o curso. E foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei pelo curso, eu me apaixonei pela escola, eu me apaixonei pelos professores, por tudo. Foi uma experiência muito enriquecedora que eu amei viver. Enfim, aí eu fui fazendo o curso e acabei tendo
um processo bem rápido para entrar numa empresa. E, enfim, agora eu vou tirar umas dúvidas, agora vocês me conheceram um pouquinho, vou tirar as dúvidas que vocês têm. Então, no que eu puder ajudar, eu tô aqui para tirar dúvida, no que eu souber também ajudar, enfim. Não, acho que a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo, eu não sei tudo, e eu acho que tem muita coisa para aprender também. Então, enfim, vamos lá, vamos começar. Maravilha, então, Gabi. Vamos lá que eu separei uma listinha aqui. Então, essas perguntas que nós vamos fazer agora e a Gabi vai responder são perguntas de alunos que enviaram com antecedência para a gente, tá? Mas deixem como vocês já estão fazendo aqui no chat, tudo direitinho, que depois eu vou exibir e a Gabi vai responder essas perguntinhas para vocês também, ok? Gabi, vamos lá, uma pergunta. Essa pergunta é uma dúvida mesmo de muitas pessoas, principalmente das meninas. Tem alguma idade limite? Limite, como todo mundo sabe, tem um limite inicial, né? Você para entrar numa empresa aérea, você tem que ter pelo menos 18 anos, mas limite de idade não. Inclusive, quando eu entrei isso era um medo meu, porque eu comecei com quase 28 anos, eu falei, caraca, será que eu tô velha para começar, né? Mas não, gente, na minha turma de comissários lá da Gol, tinham comissárias, que minha turma era só de meninas, tinha comissárias de 42 anos, numa turma anterior à minha tinha uma de 56. Então, assim, não tem idade, sabe? Eu acho que basta você querer, basta você estar preparado, e eles não têm esse limite de idade, não. Eles não embarreram você por você ter idade, sabe? Um pouquinho mais avançada. Eu acho que basta você estar bem preparado e mostrar que é o que você quer. Legal, maravilha. Lembrando também, gente, que a ANAC ela não informa a idade máxima, né? Idade, altura, máxima não existe. Ela só diz que, por exemplo, para você fazer o curso de comissário, você precisa ter 18 anos e o segundo grau completo. Agora, idade máxima, como a Gabi falou, não existe. A gente sabe de relatos também de outras empresas contratando comissárias de 50, comissários de 55 e por aí vai. Show de bola. Próxima pergunta, Gabi. Como funciona o processo seletivo? Então, essa é uma pergunta um pouquinho complicada de responder, porque a gente não tem autorização de falar exatamente como é o processo seletivo com detalhes. A gente não tem essa autorização. Até porque eu só participei de um processo, eu não tenho conhecimento de outros processos, da Latam, da Azul. Mas o que eu posso fazer é dizer mais ou menos qual caminho seguir para que vocês possam ter um processo seletivo bacana e proveitoso. O principal de tudo é você estudar bastante no curso, porque muita gente fala, não, vou fazer de qualquer jeito, porque o importante é passar na NAC. Não, galera, tem que estudar mesmo, porque acaba que durante o processo você tem que mostrar em determinados momentos conhecimentos que você aprende no curso. Então, se dediquem, estudem bastante, porque é importante. A língua estrangeira, no caso o inglês hoje em dia aqui no Brasil, é de extrema importância. Então, tem sim que estudar inglês, tem que estar bem preparado no inglês, porque os processos seletivos aqui no Brasil estão exigindo bem. Então, assim, se você considera que seu inglês esteja um pouco fraco, se você acha que não tem tanta segurança, estuda, investe num curso, investe em professor, porque é muito importante. E manter a sua calma, porque você vai ser testado de diversas maneiras para você mostrar se você está tranquilo. Eles vão botar vocês em determinadas situações que vão te dar pressão, então você tem que estar tranquilo, porque se você demonstrar nervosismo, vai te prejudicar. Então, acho que é isso o importante. Estuda inglês, estuda bastante as matérias do curso, estuda muito português, porque está sendo cobrado também português. Geografia é também bastante cobrado. E uma coisa última, que também é bem importante, é você estudar. Você tem um processo seletivo na Gol. Estuda a história da empresa, porque eles também cobram isso. E você tem que estudar, para você entrar numa empresa, você tem que saber exatamente que empresa que você está entrando, qual é a história dela.
E eles cobram isso. Então, se você chegar lá cru, sem saber aonde você tá, eles vão perguntar por que você tá aqui. Então, é bem importante. Maravilha. Espera aí que eu não caí, eu tô aqui, só a minha câmera que não quer aparecer. Mas eu não caí, eu tô aqui, a minha câmera que não quis aparecer. Ele não Falei, quer que eu gente, apareça. Anselmo me deixou sozinha aqui. Tadinha. O que eu faço agora? Olha, mas eu fui pregado a peça com essa câmera, mas tudo bem. Então vamos lá, deixa eu só tirar aqui, pronto, agora você está dividindo a tela comigo. Porque assim, gente, nós temos prestadoras de internet, né, empresas de internet maravilhosas em nosso país. Então, você contrata lá uma certa velocidade, só que eles entregam sempre a menos. Então, a gente vai se Sim, sim. adaptando com o que nós temos, né? Então, beleza, maravilha, Gabi. A próxima pergunta é: uma dica para quem quer começar na área e tem medo de processo seletivo. Olha só, é impossível uma pessoa virar e falar assim, não tenho medo de processo seletivo. Tem. Todo mundo tem medo do processo seletivo. Eu passei mal assim, eu passei mal de verdade, gente. Não é uma maneira exagero de falar, não. Eu passei de verdade mal no dia da seleção. Uma semana antes, eu estava me tremendo. Eu me sentia tremendo, acordava tremendo, dormia tremendo. É impossível dizer, eu não tenho, eu sou tranquila, tudo é bom ser positivo, isso vai te gerar uma tranquilidade sim, mas todo mundo tem medo. Acontece que você tem que. Cada pessoa é uma pessoa. É muito difícil chegar aqui e falar assim, o que fazer para não ter medo. Porque cada um vai encontrar uma maneira, a sua maneira de se tranquilizar. Cada um tem sua crença, cada um tem, enfim, como se segurar em relação a isso. Eu rezava bastante, pedindo tranquilidade. Então, assim, no dia que eu acordei, no dia do meu processo seletivo, que eu acordei, passando mal, de verdade, eu tava com o estômago embrulhado, eu não conseguia comer, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou desse jeito pra seleção? Eu parei, rezei e falei, meu Deus, me dá tranquilidade, eu preciso chegar lá tranquila, porque desse jeito eu vou, eles vão olhar pra minha cara e vão pedir pra eu ir embora, por favor, vai embora. Mas acabou dando tudo certo, eu me tranquilizei, cheguei tranquila, tremia por dentro, mas transparecia tranquilidade. Eu acho que assim, você tem que encontrar a maneira que você. Cada um vai encontrar a sua maneira de se tranquilizar, seja ouvindo uma música, seja rezando, seja estudando. Eu acho que o melhor de tudo é estudar. Se você estudar, se preparar, não tem como você também. O medo é do não. Mas se você estudar pra caramba, você não vai ter medo de fazer uma coisa errada, porque você vai estar preparado. Então, assim, o caminho principal, primordial é estudar, se preparar, para você ficar mais tranquilo possível, se sentir preparado e depois você vai achar seu jeito de chegar lá tranquilo, para se tranquilizar. Mas cada um tem um jeito, não tem uma fórmula. Exatamente, não tem uma fórmula mágica, né, que você toma Não. e tudo vem na cabeça. Eu adoraria que tivesse, porque eu teria tomado a formulazinha também, mas não tem. Mas é o que você falou, é bem importante mesmo, né? Manter a calma acima de tudo. Porque se não mantiver a calma, tudo foge da cabeça e vai ser um kikiki que não vai sair nada na hora, né? E a gente presencia isso bastante na seleção. O pessoal que você vê que está preparado, mas o nervosismo acaba tirando a pessoa do eixo de uma forma que a pessoa não passa. Não passa porque ficou nervoso, não passa porque deu branco. E tem que ter você tem que encontrar um processo de como vamos tranquilizar, porque senão pode te derrubar. O nervosismo é sério. Com certeza, com certeza. Maravilha. A próxima pergunta é: qual a diferença, qual diferencial você achou que fez a diferença para passar na sua seleção? Olha, a gente até fala bastante isso, que as pessoas que passaram, que formam as turmas, a gente conversa bastante sobre isso depois, porque a gente não sabe exatamente qual é o critério, o que leva eles a escolherem determinadas pessoas.
Eu acho que, no meu caso, foi eu ter transparecido muita tranquilidade. O que fez com que eu conseguisse me expressar claramente, fez com que eu fizesse boas provas. E então, assim, eu acho que eu estar tranquila foi um diferencial, porque tinha muita gente nervosa. O nervosismo, como eu falei agora, o nervosismo acaba derrubando mesmo as pessoas, sabe? Então, eu estava preparada, porque eu estudei pra caramba. Foram, foi por mais curto que tenha sido, foi um processo de estudo muito intenso que eu encarei. Então, eu estava preparada. Isso, claro, que é um diferencial, porque vai ter gente lá que não vai estar tão preparado, que vai acabar fazendo a prova de qualquer jeito, vai se apresentar de qualquer jeito. Então, obviamente um diferencial, mas acima de tudo a tranquilidade. Para você é segurança, você ter segurança, mostrar com segurança o que você se preparou para apresentar. Então, eu acho que no meu caso foi isso. Isso, exatamente, muito bom. Aí agora partimos um pouco para a seguinte pergunta, para o seguinte assunto. Em quanto tempo depois de passar na ANAC você conseguiu entrar para o treinamento? Gente, isso é outra coisa que não tem fórmula. Vai um pouco de sorte, vai um pouco de, sei lá, porque o meu foi muito rápido. Eu entrei no curso na Educar em agosto de 2018, me formei em dezembro. Em dezembro mesmo eu fiz a ANAC. E em março, fevereiro ou março, agora eu não lembro direito, eles me ligaram para me chamar para o processo. Então foi tudo muito rápido. Mas eu tinha gente na minha turma, por exemplo, que era o primeiro processo seletivo, o que passou, né, foi o primeiro processo seletivo, e tinha se formado, tinha feito a ANAC 8 anos atrás. Então, assim, isso não tem uma fórmula, não tem tipo, por que será que foi rápido? Não sei. Foi sorte, acho que era o meu momento, não sei dizer. Mas foi bastante rápido, graças a Deus. Mas não é todo mundo que tem essa sorte. Tem gente que demora um bocadinho para entrar. Então, é usar o tempo para se preparar, para quando acontecer, estar preparado e não perder a chance. Isso é o Exato, isso princípio, né? mesmo. Exatamente. Essa é a chave que você falou, esse ponto que você falou é bem importante, né? Aproveitar esse tempo, né, o tempo que a pessoa vai ter para estudar. Porque a gente pode considerar, então, como sendo, às vezes, ruim, né? Porque, vamos supor, acabou o curso no mês, fez prova Foi na MAC no rápido, outro, né? já Sim. logo. Ai, meu Deus! E vou falar, eu no início, eu considerei, tipo, meu Deus, já, mas não, calma aí, eu não tô preparada. Peraí, não, não, Vai sabe, com calma. bateu um desespero, gente, vocês não têm noção. Eu, no dia que eu recebi a ligação e fiz a primeira etapa, né, do processo, que é por telefone mesmo, foi por telefone mesmo, eu parei, aí eles por telefone me disseram que eu tinha passado para a próxima etapa, né, porque são 500. Eu parei e falei, tá, e agora? Eu não tô preparada. O que eu aprendi na Educar, eu acho que parecia que tudo tinha saído de mim já. Eu preciso estudar tudo de novo. Aí bateu todos os desesperos batem. Eu não tenho roupa para seleção. Eu não sei que maquiagem que eu vou usar. Eu não sei, eu não sou boa no inglês. Eu tenho que estudar inglês. Todos os desesperos batem. Eu tinha 3 semanas para me preparar. Então assim, eu falei, meu Deus, ferrou, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, esse ano a gente está encarando um cenário meio chato, né? Por conta do coronavírus. Só que eu acho que, de certa maneira, é um período bom para quem está fazendo o curso agora, porque vai ter esse ano para se preparar, se estudar e se dedicar completamente para os processos que vão vir. Porque, assim, as empresas pararam de contratar agora, né? Porque está tudo muito complicado. Mas todas as empresas estavam, pelo menos antes do coronavírus, com um processo de crescimento, assim, enorme. Estavam com contratação atrás de contratação. E eu acredito muito que isso vai voltar, isso vai retornar assim que o coronavírus for embora, assim que esse momento terminar.
e as empresas se reestabelecerem, esse processo de crescimento vai voltar e as contratações vão continuar acontecendo. Só que vocês precisam estar preparados. Então, para isso, aproveita esse tempo que vocês vão ter, que é em casa, vocês estão em casa, tem vários professores de inglês que dão aula pela internet. Estudem, façam simulados, se preparem, usem esse tempo em casa para vocês se prepararem, se sentirem mais sabe, com mais bagagem para chegar no momento da seleção. Exatamente. Aí uma pergunta paralela aqui, Gabi. Você fez o processo seletivo da Gol. Fazendo o processo, você percebeu que a qualquer momento, se você não fosse bem em alguma prova, algum teste, você seria reprovado? Porque, assim, as pessoas têm essa dúvida de, eu fui bem no português, mas eu dei um deslizezinho no inglês. Na seleção, que você diz? É isso. Você sentiu, assim, que todas as provas, elas eram eliminatórias? São. São sim. Porque eu vi gente sendo eliminada em todas as etapas. Então, assim, não adianta, eu sou mais ou menos em inglês, mas me garanto nas outras coisas. Porque tem a parte só do inglês. Isso. Vai ter uma parte que você vai ser testado só no inglês. Então, assim, se você não for bem no inglês, eles vão te eliminar. E assim, a gente vê um bando de gente sendo eliminado, sabe? E é uma situação até chata, porque você presencia isso. Então, assim, por isso que eu digo, não adianta você, eu vou escolher uma coisa para eu me focar, para eu estudar e vou deixar as outras coisas de lado. Não, você tem que se preparar em todos os âmbitos do que uma seleção te pede. Porque eles eliminam qualquer etapa. Eu vi gente sendo eliminada por exemplo, tem aquele tipo de... Eu esqueci o nome agora, que é tipo de prova que faz no Detran. O psicotécnico. Isso. Teve gente que foi eliminado psicotécnico. Então, assim, é uma coisa que dá para se preparar? Dá. Você pode pegar provas na internet de psicotécnico e sabe, testar e fazendo e se preparando. Então, assim, vai estudando tudo, porque tudo elimina. Tudo ali como diz, para valer, né? Não tem... Exatamente. Exatamente. Muito bem. Outra perguntinha dos nossos alunos foi a seguinte: mais de uma língua é uma boa alternativa? O que você sente trabalhando com seus colegas, vendo lá a galerinha do RH? Eu acho que, primeiro de tudo, aprendizado nunca é demais, né? Então, assim, se você fala mais de uma língua, se você tem o inglês, o espanhol, o francês, enfim, eu acho que sim, é um bom diferencial dentro da empresa. Eles dão valor a isso, sim, mas para você entrar, o principal é o inglês. Não adianta você não ter o inglês, ter o espanhol, que não vai adiantar de nada, porque eles não... Pelo menos, quando eu fiz a minha seleção, cada seleção é uma seleção, cada processo é um processo. Então, assim, no meu processo, o que pedia era o inglês. Se eu tivesse outra língua, não ia fazer diferença. Mas dentro da empresa é bacana sim, porque eles testam as pessoas em outras línguas depois lá dentro, né, para te credenciar, eles chamam de credenciamento da língua, e isso fica no seu file. Então, se, por exemplo, na Gol pelo menos tem um tablet que tem informações do voo, tem informações dos tripulantes. E nas informações dos tripulantes está lá quais são as línguas que você está credenciado. Então, quando a gente vai fazer um speech de apresentação na hora do início do voo, o chefe de cabine fala sempre, temos comissários que falam inglês, francês, espanhol, etc. Isso é bom para quando você vai fazer os internacionais, porque se você não tiver a língua, você não pode fazer o internacional. Então, assim, é legal sim ter outras línguas. Muito bom, maravilha. Hoje em dia, complementando o que você respondeu, hoje em dia, galerinha, quer dizer, antigamente, né, que até quando voltar esse corre-corre aí da aviação, a gente não sabe como que o RH vai se portar, né? Mas a Azul e a Latam dava a opção de você escolher ou inglês ou espanhol. Mas, sempre tem um mas, como a Gabi falou, o inglês, ele é universal, tá? Então, assim, eles vão precisar de um número reduzido, X, de pessoas com o idioma espanhol, mas
muita gente com o idioma inglês. Então acaba que você fica restringido ali naquele grupinho de vagas. Né? Então, sim, estudem o inglês, é válido, é necessário e hoje em dia não é um diferencial, é um pré-requisito, né, Gabi? Exatamente, exatamente. É um pré-requisito. E um exemplo, pelo menos eu posso dizer onde eu trabalho. Tem pessoa que, hoje em dia, essa questão de você ser testado na língua na seleção, isso é uma coisa meio que nova, porque antigamente não tinham determinadas seleções que não existia essa exigência na seleção. Então, tem muitos comissários que estão na empresa que não têm a língua. E já tem tempo de casa, tipo, sei lá, tem comissário que eu voei de 8 anos de voo, por exemplo. Não tem o inglês. E comissário de 1 ano de empresa que está fazendo internacional e ele não pode porque ele não tem inglês. Então, assim, tem diferença? Tem diferença dentro da empresa. Você tem algumas. Acaba criando uma história diferente dentro da empresa que você está por ter uma língua e o seu colega que tem muito mais experiência que você acaba não podendo ter essa mesma vivência que você porque não tem. Então, é bem legal. Maravilha, isso mesmo. Agora, saindo um pouco das seleções em si, conta pra gente como é que foi o seu primeiro voo, o que você sentiu, aquele friozinho na barriga. Olha, gente, dá um nervoso. Deus me livre. Eu tô aqui tentando lembrar como foi, mas dá muito nervoso, porque você fica assim. Porque o primeiro voo você está fazendo um voo de instrução, você está com o seu instrutor. Você não, como eles dizem, você não está sendo tacado na boca dos leões de primeira. Você está com um pai ali do lado te ensinando tudo que você tem que fazer. Mas dá muita agonia, porque você fala. Primeiro, você chega, você estudou o tempo todo no treinamento, um zilhão de coisas, gente, porque é muita coisa para estudar, é muita coisa mesmo. Então, quando você entra no avião, você para e fala: caraca, é tanta coisa que eu não sei por onde começar, sabe? Então, o meu primeiro voo foi de tipo: meu Deus, eu não sei nada. Eu não sei nada. O meu instrutor que foi me direcionando. Então, o meu primeiro voo foi muito de aprendizado, sabe? Ele me mostrou tudo, o avião inteiro, de cabo a rabo, me mostrando tudo que eu precisava saber, tudo que eu precisava visualizar, porque a gente aprende muito na teoria no treinamento. Uhum. E na instrução a gente vai e vê, vivencia, né? Mas eu senti muito, 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 muito nervoso. Eu passei mal. Ai, gente. Passei mal porque, assim, é uma coisa você viajar, você fazer uma viagem, tô indo de férias pra, sei lá, pra Bahia. Aí Uhum. você pega um avião e vai pra Bahia. Outra coisa, gente, é você, num dia só, fazer 4 voos. 4 pousos e 4 decolagens. Então, assim, quando eu cheguei, meu primeiro voo, meu primeiro pernoite foi em Salvador. Quando eu cheguei no hotel em Salvador, eu deitei na cama, o teto girava. A minha sensação é que eu tinha passado 24 horas dentro de um barco. Eu estava completamente enjoada. E isso passou, tá, gente? Isso não fica para sempre, isso passa só porque realmente seu corpo estranha. Você está num ambiente completamente diferente lá em cima, no avião, o ar pressurizado, enfim. É tudo muito diferente. Então, o seu corpo estranha. O meu corpo estranhou pra caramba. Juntou o nervosismo com isso, com tudo, então eu fiquei enjoada. Mas fora isso, foi maravilhoso, porque eu comecei a ver o que eu ia vivenciar para o resto da minha vida, sabe? Então, foi mágico. Ah, que bom. Muito bom. Agora a gente volta aqui para o idioma. Você aprendeu inglês antes do curso de comissário ou você já tinha alguma noção do idioma? Como é que foi? Então, eu nunca estudei inglês antes, assim, eu nunca fiz um cursinho de inglês, não sei na escola, né, que a gente tem aquele inglês de escola que não dá pra você aprender tanto, né, não é mesmo? Então, pois era esse o único inglês que eu tinha tido na minha vida. E eu acabei, só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostei de ler muito, de ouvir muita música, de ver muito filme. Eu acabei, meio que por osmose, aprendendo um pouco do inglês, lendo, ouvindo música e vendo filme. Gente, isso ajuda pra caramba, sim, porque você acaba maratonar uma série
com a língua inglesa, gente, ajuda, porque você vai acabando, a língua vai ficando você vai se familiarizando com a língua. Então, é bacana, é um jeito legal de você ir acabar, tipo, você vai vivenciando mais a língua. Então, não, eu nunca tinha tido aula e era dessa maneira que eu sabia falar, vendo filme, vendo série, etc. Quando me chamaram para a seleção, bateu o desespero. Falei, então, eu nunca estudei inglês. Se eu já tinha viajado para fora, eu já tinha tido essa experiência de estar em outro país falando inglês, eu sempre soube me comunicar, mas sempre bateu aquele negocinho, ai meu Deus, essa palavra. Eu dava aquelas paradas assim, tipo, meu Deus, eu não sei falar essa palavra, eu tinha que pensar pra falar. Eu fui e acabei pedindo uma ajuda de um professor particular. Eu estudei bastante, fiquei quase um mês, assim, quase um intensivão de inglês e era uma aula via Skype. Então, foi muito produtivo. Era uma aula particular, tinha atenção toda do professor. Fiquei quase um mês estudando pra caramba o inglês. Me ajudou muito, 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 muito mesmo. Então, quanto antes de vocês puderem começar esse processo, é melhor, porque o meu maior medo da seleção era o inglês. Graças a Deus deu tudo certo, mas poderia não ter dado, por falta de preparo. Então, estuda, que é importante. Maravilha, viu, gente? Então, assim, é aquilo, falar que não tem condições para fazer o curso hoje em dia, o curso de inglês hoje em dia, é desculpa de quem não quer estudar. Eu pagava baratinho, gente, na aula. É super tranquilo de pagar, não é... Se você fecha um pacote com várias aulas, dá promoção, então assim, não tem desculpa, dá para fazer sim. Isso aí. Então, vamos lá, galerinha. Baixando aí os aplicativos também, que tem vários aplicativos de graça. Geralmente eu costumo fazer o seguinte, quando eu quero aprender algum idioma, eu coloco tudo da minha vida naquele idioma. Foi assim com o espanhol. Meu computador é em espanhol, meus e-mails, meu celular, tudo. Tudo, por quê? Para começar a ter a vivência. Porque dá para aprender, sim. Tá aí a Gabi, uma pessoa que aprendeu sozinha, você não fez nenhum curso do CCAA, na Wizard, Nada. né? Então pronto, gente, é possível sim. Façam, é aquilo, esforçar. Com esforço a gente chega longe, né? Agora aqui, essa pergunta a pessoa desconhece. Botou aqui, Ai, ó. meu Deus. Sua tatuagem implicou na hora da entrevista? Deve me conhecer. Não, mas enfim, eu não escondo as minhas tatuagens. Uhum. Eu tenho bastante tatuagem, inclusive. E eu lembro que quando eu fui na Educar, eu fiz a entrevista inicial para saber mais ou menos como era o curso, foi com o Anselmo, inclusive. Minha primeira pergunta foi: então, eu sou cheia de tatuagem, isso vai me dificultar? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu tenho, gente, tatuagem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tenho aqui no antebraço, tenho o meu braço aqui todo cheio de tatuagem, tenho na panturrilha. Não implica. Aqui no Brasil, as empresas são bem flexíveis em relação a isso. Se você quiser ir para uma Emirates, aí eu vou te pedir desculpa, porque realmente não tem como, não tem que fazer futuramente, quem sabe, mas hoje não, eles não aceitam. Mas aqui no Brasil eles são bem tranquilos em relação a isso. Eles dizem, olha, na verdade eles não querem saber se você tem tatuagem. O importante para eles é, se você tem, que você consiga cobrir. Se o uniforme cobrir, se o micropore cobrir, tranquilo. Eles não vão te eliminar por conta disso. Então, assim, eu tenho tatuagem na panturrilha e eu não gosto de voar de calça. Eu sempre vou de saia e de vestido. Eu sempre fui de micropore, minha tatuagem da panturrilha é grande. Eu sempre botei lá, fazia uma obra de arte de micropore na minha panturrilha, botava meia calça, pronto. Era o suficiente. Só não pode estar aparente. Então, assim, a gente tem todas as empresas aqui no Brasil têm uniforme de manga comprida, calça, blazer. Tapando, você conseguindo disfarçar, eles não vão te eliminar por nada. Exatamente. Assim, tem que falar a verdade, né? Que eles perguntam na seleção se você tem alguma tatuagem. Eu não sei se com você, para você eles perguntam. Não perguntaram. Na minha seleção não rolou essa pergunta para ninguém.
Eu, assim, até porque eles estão vendo você ali. Uhum. Se você tá, é, se você não tá com nenhuma tatuagem aparente, eles estão vendo que você consegue disfarçar. É claro que se você tiver uma tatuagem e passar no processo seletivo e for no treinamento, começar a ir no treinamento mostrando sua tatuagem, você vai levar uma chamada, como eu vi gente levando chamada lá, por conta Uhum. disso. Mas eu acho que hoje em dia eles estão muito mais tranquilos em relação a isso. Na Latam, inclusive, você vê gente voando com tatuagem aparecendo. Parece que eles tiveram uma liberação para que voasse de tatuagem aparente. A Azul liberou também tatuagens pequenas. A Gol ainda não liberou, mas a gente continua ainda passando um calorzinho ainda de blazer. mas, mas a gente espera que isso no futuro aconteça, mas enquanto não acontecer, a gente vai escondendo. Acho que é uma coisa que tá bem mais tranquila do que era antigamente. Muito bom, exatamente. Foi o que você falou, tá bem mais tranquilo, tá bem mais suave, Maleável, né? maleável. Maleável isso. Aí, aproveitando esse gancho, eu vou até fazer aqui botar uma pergunta aqui no ar, da Iris. Tudo bem, Iris? Bem-vinda. Iris Desirê está perguntando, e piercing é permitido? Você sabe de alguma coisa, Gabi? Olha, sei. Na Azul, eles liberaram piercing no nariz e na orelha. Latam, não sei dizer. Mas na Gol tá liberado os piercingzinhos na orelha. Um Uhum. brincozinho aqui em cima. No nariz, não. Mas a Azul liberou aquele... Não a argola, mas um brilhozinho Aquele na... pontinho, né? Isso, isso. Uhum. Então, dependendo do seu piercing, É. Você não vai com né? holofote aqui no nariz, né? Não, eu tenho uma colega que tem um piercing, aquele que. Aqui, eu não sei qual é o nome desse piercing, que É que vai de um uma lado para argolinha. outro, né? Isso, é uma argolinha aqui Isso. no meio do nariz. Ela arrumou um jeito de. Toda vez que ela vai voar, que ela tinha pro treinamento, ela enfiava pra dentro do nariz aquilo e não aparecia. Então, assim, se você São tem um táticas. piercing que. Exatamente. Se você consegue tirar o seu piercing, não precisa, e ele não fechar o furo, não precisa tirar Hum. para sempre, igual eu fiz quando eu fui fazer a seleção. Eu tinha um piercing na orelha, tirei, o furo fechou e quando eu entrei eu descobri que podia. Enfim, mas acontece, né? Mas assim, dependendo do piercing, pode. Dependendo, você vai ter que tirar. Exatamente. Muito bom. Um beijo, Iris. Saudades de vocês também, viu? Apareça lá para tomar um cafezinho com a gente depois desse Voco que tá aí. Beleza, vamos lá para a próxima. Essa daqui é bem interessante. Assim, como a aviação está fazendo para se salvar no meio da crise? No caso, como a Gol está fazendo para dar um respiro nesse. Não, dá para falar até das três empresas, porque as três empresas estão. As três, não digo as três maiores, né, do Brasil. Uhum. Elas estão bem unificadas com os pensamentos, com as atitudes que estão tomando. Então, assim, é até um pouco complicado a gente dizer sobre isso, porque a gente não está ali no meio administrativo, no meio da direção da chefia, sabendo exatamente todos os passos que eles estão tomando. Mas o que eu posso dizer é que eles estão fazendo de tudo para manter os postos de trabalho, eles estão fazendo de tudo para manter as empresas em pé. O governo está ajudando bastante nisso também, está, enfim, facilitando bastante várias questões de impostos e tudo mais. Uhum. Eles liberaram para a gente alguns programas de licença não remunerada. É o meu caso, eu aderi à licença não remunerada voluntária. Estou em casa, vou ficar esse mês de abril inteiro em casa. Estou pensando em ficar em maio também, Uhum. porque como eles reduziram a malha, eles encontraram não tem a necessidade da quantidade de comissário na ativa, né? Uhum. Então, assim, quem tem a possibilidade de ficar em casa, de aderir a essa licença, está sendo muito bem visto pela empresa, porque acaba preservando o caixa da empresa, né? Então, quem pode está ficando em casa e muita gente aderiu, muita gente, acho que por preocupação de manter o seu emprego, por vontade de ajudar a empresa,
Porque quando a gente entra na aviação é muito engraçado. A gente se apaixona pelo curso, a gente se apaixona pelo universo e tudo mais. Mas quando a gente entra na empresa, a gente se sente responsável pelo sucesso. A gente ama tudo que a gente faz de uma maneira muito, muito grande. Então a gente se sente responsável por todos os passos. Então, no que a gente pode ajudar para manter ela viva, a gente faz. Sabe? A gente está se sacrificando, a gente está ficando sem o salário esse tempo. Mas eu acho que no futuro isso vai ser muito positivo para a gente. Então, as 3 empresas estão disponibilizando essa licença, muita gente aderiu. Então, assim, eles estão com uma redução de salários, enfim, várias medidas estão sendo tomadas. Muitas a gente não faz nem noção, nem ideia, mas está sendo um período difícil, está sendo um período que a gente está tendo que se reinventar. Uhum. E a gente só está esperando isso tudo passar para a gente voltar a voar, voltar a fazer o que a gente ama, porque faz falta, a gente sente falta. Ah, com certeza. Não, eu imagino que não é cortar as asas, né? Vocês só colocaram elas quietinhas aí no. A gente botou para descansar. Isso, essa é a palavra Tá certa. Não descansando tiraram as para dar uma asinhas. lavada, Exatamente. Ela tá ali a minha tá no varal ali secando. aquarando. Eu Exatamente. tenho certeza que em breve, né? Isso tudo vai passar, isso tudo está sendo Vai. até uma oportunidade, como você falou, para muitas pessoas, muitas empresas elas se reinventarem, muitas empresas saírem, né, às vezes daquele básico, do comodismo, e a gente começar a fazer coisas novas. Então, assim, é bom e ruim, né? Mas em breve nós Vai tudo voltar. Vai, porque assim, o mundo precisa da aviação, né? Então, não dá, hoje não existe mais o mundo sem aviação. É exatamente. importante gente, para coisas que a gente nem imagina e a gente acaba, tipo, aprendendo com a vivência, no treinamento e tudo mais. Então não dá para ficar sem. Então, assim, as empresas não vão morrer, não vão desaparecer, elas vão permanecer, elas vão continuar. E depois que isso acabar, tudo vai voltar ao normal. Não tem porquê, vai acabar, vai ficar. Não tem, não existe isso. A gente só tem que ter paciência para Uhum, que tudo volte ao normal. Uma hora vai acontecer. exatamente. E aproveita então esse tempo, né, Gabi, para estudar. Exatamente. Ó, uma boa Exatamente. oportunidade. Tem gente aí que também está Exatamente. se preparando para fazer a prova da ANAC, aproveita para estudar. Tem muita gente que está É, em home office, está em casa também, igual você, numa licença. Aproveita. exatamente. Ficar olhando para o teto é que não dá, gente. Vamos embora, vamos estudar, porque quando voltar, as coisas elas vão acontecer muito rápidas, né? Porque o mercado Muito, precisa voltar, né, Gabi? Então, muito. qual a oportunidade que você vai estar perdendo aí às vezes, tá? Exatamente. Maravilha, vamos lá. É... Essa aqui é uma pergunta assim meio que eu vou perguntar, mas eu acho que é mais voltada para o RH, mas você estando dentro de uma grande empresa, você consegue, às vezes, captar alguma coisa. O que as CIAs mais procuram nos seus candidatos? Então, é muito difícil responder essa pergunta, porque, como eu disse um pouquinho antes, a gente não tem muita noção de quais são os critérios. Porque a gente vê gente de tudo quanto é jeito, e personalidades, inclusive. Eu acho muito que eles procuram pessoas seguras do que estão falando, Uhum. com uma boa oratória, porque vai lidar com o público, né, com a menina dos olhos da empresa. Então a Com gente tem certeza. que ter uma boa oratória, a gente tem que saber se portar e ter segurança no que está fazendo. Então, assim, e eles buscam, cada empresa tem os seus valores, né? E eu acho que eles buscam pessoas que se adequam a esses valores da melhor maneira. Pessoas que fogem dos valores da empresa acabam saindo. Uhum. Então assim, inicialmente, eles já procuram pessoas com segurança, com boa oratória, com uma boa postura, preparadas. E no decorrer da carreira da pessoa, a empresa vai conhecendo essa pessoa melhor e vai vendo se ela realmente faz parte daquilo ou se não. Inclusive vocês, muita gente entra e não é isso. Não, e acaba saindo. A gente vai se descobrindo no decorrer de tudo, né? Mas
eu acho que é isso. Não tem muito que a gente. Eu não sei, gente, porque é muito difícil. A gente se pergunta, caramba, a gente vê tanta gente boa que não é escolhido. E a gente fica, por que será que não escolheram aquela pessoa? Sabe? É, E tem gente que se fala, às vezes não enxerga um motivo tão claro para ter sido contratada e que foi contratado. Alguma coisa chamou a atenção do RH naquela pessoa. Então é muito, sabe, Bem relativo, né? é muito relativo. É É muito bem relativo. relativo. É quase que. É quase não, é. Vamos colocar que venha a ser uma coisa pessoal. Tem que fazer o seu e buscar o que eles querem. Exatamente. Porque assim, essa história da minha seleção foi até engraçada, porque como eu falei, eu nunca tinha estudado inglês, né? Eu não, não me sentia tão segura. E chegando na minha seleção, a gente acaba conversando com os candidatos ali, né, na recepção e tal. Aí começou. Um falou, ai, porque eu morei na África do Sul, não sei o que, por tantos anos. Aí é porque eu sou professora de inglês e morei nos Estados Unidos sei lá quanto tempo. Ah, porque eu estava no Canadá por sei lá quanto tempo fazendo intercâmbio. Acaba sendo um combate de quem está mais preparado ali, de quem sabe mais inglês, porque a nossa primeira etapa seria o inglês, né, presencial. Aí todo mundo terminou de falar e olhou pra mim. Eu tava quieto, tava só escutando, olharam pra mim, tipo, e você? Aí eu falei, gente, eu nunca estudei inglês, não. Aí, tipo, ficou um clima estranho, do tipo, eu percebi na cara das pessoas, o que essa menina tá fazendo aqui então? E eu vi algumas pessoas que eram com certeza muito mais preparadas do que eu na língua, não passando. Então, assim, qual é o critério? O que eles estão procurando? O que eles enxergam na pessoa? De repente, aquela pessoa está muito preparada, mas estava muito nervosa. Talvez eu fosse menos preparada, mas estava mais tranquila, demonstrei mais segurança. Não sei, gente, é muito relativo, é muito complicado dizer o que é realmente que eles procuram. Porque, O negócio é, estudem, façam a parte de vocês, que exatamente, na hora certa tudo acontece, né? Há tempo para tudo nessa vida. E agora, nós chegamos no tempo, ou no momento, em que nós vamos começar a fazer aqui, galerinha que perguntou aqui no chat, eu vou fazer as perguntas. Muitos de vocês vão ver aqui na telinha, mas eu vou fazer para a Gabi responder para vocês aí, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta da Natália Barbosa. Ela está perguntando: voos internacionais, ou no caso, você já fez voos internacionais? Se sim, qual é o procedimento para obter um voo internacional reservado em uma companhia brasileira? não entendi esse final. Qual é o procedimento É, para no caso conseguir? deve, no caso deve ser como é que deve fazer para você como comissário ingressar num voo, começar a fazer o Inter, por exemplo. Então, gente, cada empresa tem um processo diferente. Na Gol, é por senioridade, né? Eles vão buscando a sua. Vai por turma, essa turma agora vai começar a fazer os internacionais. E por base também. Porque, por exemplo, base Guarulhos é uma base enorme, é um hub internacional gigantesco e tem muito comissário lá. Então, para as pessoas começarem a fazer o internacional em Guarulhos, sendo da base Guarulhos, demora bastante. A minha base é Brasília, por enquanto. Eu já consegui a minha transferência para o Rio, estou só aguardando ela sair. Agora, por conta desse coronavírus, ela está congelada, mas eu vou vir para o Rio em breve. Mas estando em Brasília, por ser uma base mais nova e por ser um hub internacional bem grande também, eles estavam precisando bastante de comissários na área. Então, assim, eu ainda não fiz nenhum voo internacional. Eu estava na lista para começar a iniciar lá em Brasília. Vindo para o Rio, eu vou demorar um pouquinho mais de tempo, porque o Rio também tem mais gente, as pessoas são mais antigas do que eu. Então, assim, depende muito de onde você está, qual base você está, se aquela base faz muito voo internacional. Por exemplo, o Rio, a gente pensa, nossa, Rio, né, deve ser maior que Brasília. Não, Brasília tem um hub internacional muito maior do que o Rio. Os voos de Brasília tem muito mais voos saindo de Brasília internacionais do que no Rio.
Então, eu vindo para o Rio, eu vou fazer menos internacional quando eu começar a fazer. E vai demorar um pouco mais para eu entrar, porque tem gente muito antiga na base Rio. Então, isso vai dependendo. Conheço uma turma anterior à minha, já começaram a fazer os voos internacionais lá em Brasília. Mas, por exemplo, vocês que estão estudando sabem já mais ou menos como é que funciona em relação à reserva, sobreaviso. O sobreaviso, quando a gente está de sobreaviso, quando a gente é acionado independente do voo. Eu não faço internacional ainda, mas se tentar um voo para Cancún de sobreaviso, eu vou fazer. Então, assim, como colegas da minha turma já fizeram Cancún, já fizeram Argentina, já fizeram outros países por estar de sobreaviso. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, quando ao menos esperar. Fiz até um pouquinho de medinho, porque você tá com uma mala pronta, né? E, sei lá, a minha escala é Sul, Rio Grande do Sul. Aí pinta um Cancún. Aí você fala, meu Deus, né? Socorro. Mas pode acontecer, gente. Pode acontecer. Muito bom, muito bem. A próxima pergunta é da própria Natália, e ela está aqui, perguntou, você estudou quanto tempo para a seleção, né? Se é que você teve tempo. Então, uma coisa muito importante que me ajudou bastante foi ter me dedicado bastante no curso na Educar. Se eu não tivesse me comprometido tanto com o curso, talvez eu não tivesse tido um aproveitamento da seleção como eu tive. Então, eu estudei. Eu considero que eu tenha começado a estudar para minha seleção desde que eu comecei na Educar. Porque é importante, até porque isso fez com que eu fizesse uma ANAC super boa, eu passei na ANAC super rápido, eu terminei tive a formatura, uma semana depois eu fiz a ANAC, então foi mega rápido. E depois da ANAC eu admito, eu dei uma relaxada. Porque bate naquilo, né, gente? Ai, vai demorar uma vida para ser chamado. Gente, a gente nunca sabe. Então, demorou 2 meses. E eu fiquei 2 meses parada que eu poderia ter estudado, ter me preparado. Então, quando me ligaram, eu tive 3 semanas para me preparar, para estudar. Então, assim, gente, quanto antes, estuda quanto antes, dedico quanto antes, porque quando chegar, você vai já estar preparado. Não faça que nem eu. A Letícia está perguntando, o processo seletivo é em grupo? Interessante. Tem partes que sim, tem partes que não. Tem momentos que você faz em grupo, tem momentos que você faz em trio, tem momentos que você faz individual. Então, tem várias. Gente, são, sei lá, 5 fases no total. Então, tem a fase que você faz online, tem a fase que você faz por telefone, tem fase que você faz com do grupo inteiro que está lá com você. Aí depois eles te botam em trios para conseguir te testar melhor. Aí você faz entrevista com RH individual. Então tem de tudo. Você vai ser testado de todas as maneiras. Exatamente. A Natália ela até deixou um comentário aqui no chat dizendo que conhece um ex-comissário que dá algumas dicas em um grupo dizendo que mesmo que seu inglês seja ruim, deixa eu botar aqui na tela, ou intermediário, você tem que dizer que é avançado, não está ligando. Isso procede? Olha, você vai dizer que então, você vai dizer que é avançado. Você pode mentir. O problema é que você vai ser testado. Então, a partir do momento que você diz lá que é avançado e na hora você não consegue trocar uma frase com a pessoa, ele vai ver que você mentiu e você vai ser desclassificado imediatamente. Então, assim, você botar no seu currículo que é avançado, você é testado desde o início. Muita gente subestima o teste do vagas.com. Dizendo que aquilo ali não é nada, tipo, eles chamam depois que você se inscreve no Vagas, eles não é bem assim, gente. O teste do Vagas é muito importante, lá eles te testam, já é o primeiro filtro, a primeira peneira é ali no vagas.com, quando você faz uma prova de português e de inglês ou de espanhol, em determinadas empresas você pode escolher, né?
E ali você já é testado. Então, se você botar no seu currículo que você é avançado, e ali no vagas.com você já mostra que você não faz um teste bom, eles vão ver que você mentiu e não vão te chamar. Então, não, assim, cada um tem a sua cabeça, a cabeça é seu guia. Você, acho que honestidade é acima de tudo. Você tem que dizer o que você é, o que você faz e o que você sabe. Se você diz Exato. alguma coisa que você não é, nem faz, nem consegue fazer, não sabe, eles vão descobrir em alguma hora. Então, Uhum. Exatamente. E hoje, muita gente que vem com, que eu acho que para mim isso é dar uma despertinho, né? Muita gente que tenta dar uma despertinho tá levando a porta, fechando janela, a porta na cara com vagas mesmo. sim, Porque, né, as empresas elas estão hoje fazendo a primeira fase, vamos colocar assim, direto no vagas. Se você não atingir pontuação, que eles, eu acho que hoje em dia a pontuação das provas está com a média 8. Então, para vocês perceberem assim, eles pedem o intermediário, né? Só que eles vão começar te testando mesmo ali do intermediário e vai subindo o nível. Porque assim, se eu tenho um intermediário, meu coleguinha tem um avançado, ele vai sair melhor do que eu, ele vai entrar no meu lugar e eu vou ficar ali esperando até eu conseguir melhorar o meu com inglês. certeza. Né? Então, cadê? Foi quem, Natália, né? Então, Natália, foi que a Gabi falou, cada um tem sua cabeça. Só que você já começar na empresa mentindo no teu currículo, esse conselho que esse ex-comissário deu tá meio furado para mim. But, vambora. Cada um com sua cabeça, né? Cada um com a sua cabeça, né? Beleza. O Iago foi aluno nosso querido Iago, está perguntando quanto tempo você demorou para entrar na aérea? Você até respondeu, mas é bom a gente dar aquela frisada. Não, então, para entrar, a gente entra depois que passa no processo, né? Uhum. A minha admissão foi no dia 17 de junho de 2019. Vai Uhum. fazer mês que vem 1 ano. Só que eu fui chamada em fevereiro. Meu primeiro dia de processo seletivo, minha ligação foi em fevereiro. Então, olha quanto tempo, quantas fases, quanta dor de barriga eu não senti, né? Porque de fevereiro a junho é muito tempo, gente. É um nervoso sem fim. É como dizer eterno, né? Gente, nossa, foram os meses mais longos da minha vida. E aí tem aquele, como é que eu posso falar? Aquela situação de que se você não for bem nas provas no seu treinamento, corre o risco de ser mandado embora? Então, você tem um limite, posso dizer onde eu trabalho, né? Não sei as outras empresas, mas Uhum. tem assim, acho que tem médias, tá? As provas têm média para você. Se você não passa naquela média, você tem até uma segunda chance de fazer a prova sim. Mas se você repetir uma outra vez, e se isso for uma coisa constante, se você não passar numa prova, são, sei lá, 12 provas. Se você não passar em uma e ter que refazer aquela prova uma vez, ok, vai, não tem problema. Agora, se é uma coisa constante, você, sei lá, de 12 você repete 6, não é legal. Uhum. Eles esperam das pessoas que passaram comprometimento, foco, empenho. É muita coisa para estudar. Gente, o manual é assim, é um troço, parece uma bíblia. Então, assim, se você não se dedicar de verdade, se você não estudar de verdade, você não vai passar, não. Você vai sim repetir. Então, tem que prestar muita atenção em tudo engolir tudo que os instrutores falam. Você tem que engolir, jantar, almoçar, tomar café da manhã com aquele manual do seu lado. Então, é muita dedicação, gente. É uma coisa que eu me surpreendi quando eu entrei. Porque as pessoas, por mais que a gente que estude, a gente está fazendo o curso ali, a gente não tem ideia do tamanho do comprometimento que a gente tem que ter depois que a gente entra numa empresa aérea. É muito estudo, é muita coisa para aprender. A gente não é mesmo um garçom de avião. A gente tem muita responsabilidade. Então, é um emprego importante demais. Assim, hoje eu entendo o quanto as pessoas que já estão na empresa se ofendem quando escuta determinado tipo de ofensa, assim, é um garçom, garçonete de não sei o quê, trabalha para entregar aguinha. Gente, isso é a última coisa
que a gente está preocupado dentro de um avião. Óbvio que a gente tem que se dedicar, que a gente tem que ser muito cordial com os passageiros, que a gente tem que demonstrar muita simpatia e tudo mais, porque isso é muito importante também para a empresa. Só que a gente ali é um agente de segurança, então a gente tem tanta coisa para te dar, tanta coisa para a gente aprender. Aquelas vidas ali estão na nossa mão quando nós entramos no avião. Então, é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. Exatamente, foi o que você falou, né? Às vezes eu atendo alguns alunos, ou futuros alunos, né, naquela entrevista que a gente faz inicial, e a gente escuta muito, eu escuto muito, eles falam, mas minha mãe acha que esse curso é uma besteira, que eu vou servir cafezinho lá nas alturas, que eu vou ser garçom de luxo, né? E não é nada disso. Quando entra mesmo, quando o curso, lá no curso da Educar, os alunos eles já conseguem ter uma outra noção de que não Sim, a gente já percebe, no curso a gente já tem uma boa ideia das responsabilidades que a gente vai ter que encarar. Quando a gente tem que encarar de verdade, a gente fala, caraca, entregar a aguinha é a última coisa, sabe? É fácil. O menor dos nossos problemas. É isso. É melhor entregar a aguinha do que abrir uma porta e a escorregadeira armou. Eita, aí lascou. É complicado isso, né? É bem complicado. É chato. Não é? Pois é. As pessoas têm que ter muito cuidado com isso. A minha Natália Barbosa, ela está perguntando. A sua base é Brasília, mas você pode voltar com frequência para Niterói? Eu moro em Niterói. Não moro em Brasília. Eu até pensei em me mudar para lá no início. Quando eu passei, falei, vai ser Brasília, que legal, Brasília. Mas eu não consegui me desapegar de Niterói. Então, minha família está aqui, meu namorado está aqui, meus amigos estão aqui. Toda a minha vida sempre foi Niterói. Então, eu não fico um diazinho sequer em Brasília. Eu volto sempre. É uma vida muito cansativa, não vou mentir. Porque assim, pensa, a gente tá lá, sei lá, uma chave de voo de 5 dias. No quinto dia, o nosso voo começa às 11 da manhã e termina às 6 da manhã. Perdão, 11 da noite e termina às 6 da manhã. Como vocês sabem, a gente inicia uma chave na nossa base contratual e termina a chave na mesma base. Então, eu termino todas as minhas chaves em Brasília. Aí depois de ter voado a madrugada inteira, a olheira batendo no queixo de tão cansada que você tá. Você chega em Brasília, a única coisa que você quer fazer é desmaiar numa cama. Só que aí você para e pensa, eu não moro aqui. Eu tenho que pegar mais um voo para ir para casa. Aí você vai, igual um zumbi de The Walking Dead, pega o voo, chega no Rio, destruído, mais do que você já estava. Aí, no meu caso, ainda tem que atravessar a ponte. É isso, né? E você chega e você olha para os seus familiares, para a namorada e amigos e fala, não esquece, o primeiro dia que você chega de voo, você finge que você não é ninguém. Finge que eu não tô aqui. Porque você está realmente morto, você está realmente destruído. Então, é uma vida muito complicada. E detalhe, quando você vai voar, quando você, vou começar a minha chave de voo. Em Brasília, pelo menos, as nossas... É uma característica da base, tá, gente? A maioria dos voos saem de tarde e de noite. Poucos voos saem de manhã. Então, toda vez que eu ia iniciar a minha chave, eu saía do Rio de manhã ou de tarde, ia para Brasília para esperar minha apresentação para o voo. Então, quando começava a minha chave, eu já tinha feito um voo. Eu já estava cansada de um voo. Então, eu já começava meu trabalho naquele dia cansada. Então, assim, dá para você morar em outro lugar que não é a sua base? Dá perfeitamente, porque metade da empresa faz isso. Dá. Mas é cansativo. Se nada te prende na cidade que você vive hoje, se você consegue viver tranquilamente longe da sua família, não tem namorado, não é casado, não tem filho, não tem nada, vai morar na sua base. É a melhor coisa que você faz. Porque é muito cansativo. Teve até uma vez que acho que era 7h30 da noite, uma coisa assim, eu estava lá na escola
Aí do nada me aparece esta pessoa, ué, gente, como é que você está fazendo aqui? Você não está em Brasília? Você mora onde, Gabi? Aí me contou toda a história. Falei, tá, então tá. Porque assim, era 7h30 da noite, dia de semana, Gabi me aparece, me brota lá na escola, assim, a gente não sabe nem a reação, né? Olha, pergunta, olha, ri. Uhum. Não, é muito doido, porque as nossas rotinas ficam viradas. Aliás, não tem rotina. Nossa vida fica virada de cabeça para baixo. A sua vida acaba ficando em função dos seus voos. Você programa tudo de acordo com os horários de que você está voando. Então, assim, é uma vida, gente, deliciosa de ser vivida. Mas tem que ser vocação. Tem que ser o que você ama. Porque não adianta você estar entrando querer entrar numa empresa aérea porque você gosta de viajar. Não adianta. Boa. Você não vai aguentar o tranco. O primeiro mês você vai falar assim, socorro, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Porque, gente, é barra pesada de cansativo, de, tipo, você tá longe dessas pessoas, da sua família, dos seus amigos, você tá longe de tudo, você fica longe pra caramba. Se você precisa de alguém, é só desse jeito, por chamada de vídeo, por telefone, por WhatsApp. É uma vida um pouco sozinha. Então, o quanto você puder fazer amizade dentro do voo, faça pra não se sentir tão sozinho. Eu tô acabando misturando aqui os assuntos, né? Mas enfim, uma coisa vai levando a outra. Enfim. Muito bom. Mas é bom a gente ouvir isso de uma pessoa que trabalha na área, porque eu chegar e falar, não, gente, realmente é muito bom, é cansativo. É maravilhoso, mas também tem seu lado cansativo. Né? Tem seu lado que, igual a Gabi falou, com a olheira batendo no queixo, né? Então. E só uma boa de uma base para tampar, porque. Para dar aquela tapeada. A Lenita está perguntando aqui, Gabi, você participou. Falando e perguntando. Gabi, você participou do nosso curso de técnica de entrevista, mesmo tendo passado pela seleção e saber o que estava ocorrendo. O que você achou do curso? Acha que ele alcança seu objetivo? Então, quando eu fiz o curso de técnica que a Educar ministrou naquele dia, eu já tinha passado, não tinha contado para ninguém, porque eu estava ainda processando tudo dentro de mim, eu não queria dizer, né, para ninguém ainda. Inclusive, vocês não sabiam disso ainda, vocês sabiam que eu estava participando, mas eu não tinha ainda dito o resultado. Exatamente. Mas foi assim, para mim, que já tinha acabado de sair da seleção, ter participado foi muito legal, porque eu vi o quanto ajuda. Porque se eu tivesse tido um curso desse antes da minha seleção, talvez eu tivesse me sentido muito mais preparada, porque abordou de muita coisa que eu vivi lá na seleção, eu acabei vivenciando ali no curso. Então foi muito legal para mim ver que, caramba, eles estão fazendo coisas exatamente que estão acontecendo na seleção. Eu acabei, muito engraçado, que eu acabei participando das dinâmicas e eu me portei diferente. Eu super levei a sério como se eu não tivesse, né, feito nenhuma seleção. E eu vi que cada seleção você acaba agindo de uma maneira diferente. Eu me apresentei de uma forma no curso que eu não tinha me apresentado na seleção. A Lenita me deu um feedback super importante que poderia ter me gongado na seleção e enfim, eu acho que é muito legal. Qualquer tipo de preparo, qualquer tipo de plus que você pode dar na sua preparação é muito válido. Então, sim, se você está estudando, está preparando, está estudando inglês, um curso de técnica para seleção é super legal de fazer, porque vai te dar segurança. Legal, muito bem. A gente tem essa missão, né, de auxiliar o candidato a ser mais seguro de si. Não é aquele curso em que a gente chega com material, até porque esse curso, desconfie, não existe. Você vai estudar geografia, a questão está, porque cada seleção muda. Né? Então a gente te dá ali mesmo o estopim, tenta passar um norte, né? Exatamente. Como que norte. Porque muita gente, inclusive eu, comecei esse processo assim, caraca, o que eles vão me cobrar? O que vai acontecer naquele lugar? Mas eu tô indo pra forca e não tô sabendo, sabe? Então,
eu acabei fazendo o curso, e se eu tivesse feito, eu estaria mais preparada. Eu teria estudado, teria visto, isso aí pode cair, então vou me preparar nisso também. Muita coisa na seleção foi no feeling que eu acabei fazendo, que eu acabei me portando, respondendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, sim, se preparar, fazer um curso para apresentação pessoal, para técnica de entrevista, para tudo que você puder é muito válido. Com certeza, muito bem. A Letícia, ela ainda falando da sua base, ela perguntou, né, se aonde é a sua base, se for Rio de Janeiro, né? Aonde é a sua base? Se for fora do Rio de Janeiro, você pode, no caso, voltar para o Rio, mudar ou ir para uma outra base? Eles te dão esse direito ou você tem que ficar ali em Brasília forever? Não. Isso é muito relativo, porque existem momentos em que a empresa abre a possibilidade de transferência. Antes, a Gol, por exemplo, ano passado, abriu esse deslocamento entre bases, porque como estava contratando muito, essa possibilidade de transferência ficou mais possível, né? Então, mas tinha passado, sei lá, uns 5 anos sem transferir ninguém de base para base. Então, assim, eu entrei ano passado. Se eu quisesse ter vindo para a base Rio antes, eu já poderia estar na base Rio desde outubro. Mas eu quis continuar em Brasília, por ser uma base nova. Tinha muita gente nova, então, assim, era um clima muito gostoso de trabalhar. Eu aprendi muito lá na base, os voos lá eram muito bons, então eu quis continuar. Só que acabou que o cansaço me venceu e eu quis vir para o Rio. Justo. Então eu tenho uns 2, né, tem um mês mais ou menos, na verdade tem 2 meses, né? 2 meses, um mês antes da Covid chegar pra gente, eu pedi a transferência e minha transferência saiu para maio. Só que com isso tudo eles congelaram as transferências, estão esperando esse processo, isso tudo acabar. E aí vão retornar com as transferências. Mas aí eu já, em breve, já vou estar na base Rio. Então eles trocam sim, eles dependendo do momento. Legal, muito bom. A Natália está perguntando se você já teve alguma dificuldade em alguma matéria do curso. Ela sofre com CBA e mandou um beijo para o Vinícius, Marcos Vinícius, o Gandier, professor de CBA. Então, gente, como eu falei, eu estudei pra caramba durante o curso, mas eu sempre fui um pouco desesperada, sabe? Eu estudava, eu botava os professores loucos, eu fazia pergunta a aula inteira, eu deixava a Daiane maluca, porque acabava a prova, eu já olhava pra ela e falava assim, minha filha, anota, pelo amor de Deus. Eu acredito que muita gente ainda faça isso, porque coitada. Mas enfim, eu tive sim dificuldade, óbvio, com RPA. Eu acho que muita gente tem dificuldade com essa matéria. Foi a matéria que tive mais dificuldade na ANAC também, assim, de estudo, porque quando eu não sei como é que tá agora nos cursos. Quando eu comecei, a gente tinha que aprender a regulamentação antiga e a nova, era uma loucura. Agora já tem uma nova regulamentação, então eu não sei como é que vocês estão lidando com isso, porque a nova regulamentação tá deliciosa de aprender. Enfim, mas como eu falei, ser comissário é um eterno estudo. Você tem que estudar para sempre. De verdade, gente. Todo ano a gente tem revalidação, a gente tem cheque da ANAC, a gente tem todo ano curso, então a gente tem prova sempre. Então, se você não gosta de estudar, vai ficar um pouco difícil, porque Complicado. você vai estudar para sempre. Então, mas eu acho que sim, eu acho que RPA foi a matéria que eu tive mais dificuldade. E meteorologia também. Eu tive um pouquinho de. Eu não sei, mas eu acho que meteorologia foi porque eu não gostei tanto de estudar nuvens. É uma questão pessoal mesmo, mas RPA foi brabo. Tamo junto. Meteorologia
E a navegação aérea é uma maravilha. Já amei navegação. Ah, Amei. O professor ajudou pra caramba também. eita, não, com certeza. Aqui a Lenita está perguntando se tem como dividir a tela com ela. Tem sim, Lenita. Eu vou te encaminhar aqui o convite. E aí você. Cadê? Vou te chamar aqui no WhatsApp. Aí você é só clicar e vai entrar aqui com a gente, no caso, tá? Então, peraí, só um minutinho, que aí depende da minha internet, né? Porque sabe que é um probleminha aqui em casa. É uma benção, gente, olha. Ai, gente, mas é assim mesmo. Ai, meu Deus, um dia ainda vou ter uma internet de 300, que eu vou piscar, já vai abrir tudo assim na minha tela. Enquanto isso, a gente vai se arrastando com a Enquanto internet de isso, a volta. gente vai capinando na internet que a gente tem, né? Exatamente, mas um dia a gente chega lá, peraí. Que até para abrir o Zap Zap fica difícil. Enquanto isso, enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando aqui para quem interessar as próximas turmas. Deve ter dado pra vocês. Oi? Vou esperar eles voltarem. Voltou. Pronto, porque quando eu boto o solo para aparecer só uma imagem, sai. Olha que absurdo. Mas tá aí para você, galerinha, para quem ainda não é, enquanto está abrindo aqui os meus cacrecos aqui, para quem ainda não é aluno da escola, tem um cartazinho, não sei se vocês estão vendo, com as próximas turmas, tá? Para o curso de comissário de voo, previsão agora para 2020. Então, chama lá no Zap, chama aqui no direct, lá do caso do Instagram, chama no Messenger, que a gente atende todo mundo. Vamos lá, cadê, senhor? Acelera. Pronto, Lê, acabei de mandar para você. Então, já já você vai aparecer aqui para moar. Então, ficar de zóio aqui. Opa, peraí. Deixa eu te achar aqui, Lê. Ah, tu tá aqui, ó. Te joguei no stream agora, hein? Lenita, querida. Ué, cadê você? Querida! Olha aí! Tô aqui! Saudade! Bem-vinda! Ah, sumiu a voz. Não, Tá é me que ouvindo? tá com um delayzinho. Tô te ouvindo. Estava te ouvindo, sumiu. Tá me ouvindo agora? A gente tá te ouvindo e te vendo, Lê. Sumiu a voz. Uai! Tá escutando a gente? Vocês estão me escutando? Faz assim, tá me escutando? Tá? Tá me escutando? Ah, então tá ótimo. Eu não tô escutando nada, mas então vou falar. Gabi, querida, olha, muito obrigada de coração pela sua disponibilidade, por você ter aceito, ó, coraçãozinho para você. Por você ter aceito aí, né, o nosso convite e trazer um pouquinho aí de informação para essa galera que espera tanto, né? Fica tão ansioso aí fazendo o curso, querendo saber como é que é, e você tá tão recente, né, voando, acabou de fazer o curso, acabou de passar por uma seleção, então ainda com a pele fresquinha de como tudo aconteceu.
Então, acho que seria muito legal a gente fazer uma live com você e que bom que você aceitou. Fico muito feliz e muito grata pela sua disponibilidade, por você ceder aí um pouquinho do seu tempo, abrir um pouquinho aí da sua casa e conceder um espaço aí pra gente. Obrigada de coração, tá? Eu que agradeço vocês pelo convite. Estou muito feliz de poder ajudar de alguma maneira, né? A gente em casa, a gente sem poder se ver, sem poder trocar, enfim, tá todo mundo na mesma situação. E o que vocês puderem contar comigo, eu tô aqui. Você sabe o carinho que eu sinto pela escola, como eu gosto de vocês. E isso vai ser para sempre. Muito bom, maravilha. Você deu sorte, está em quarentena, se todo mundo jantar na sua casa. Eu vou fazer um jantar aqui, vou convidar todos vocês. Ai, que delícia! Tá bom? Gabi, Anselmo, todo mundo convidado. Tá? Maravilha! Então tá, Anselmo, muito obrigada. Gratidão Tamo aí aqui. por tudo, tá? A gente se fala, a gente se vê, tá bom? Beijo. Chá com a gente. Beijo, Gabi. Apareça, tá, querida? Eu sei que você foi lá na escola no dia que eu não estava. Pois é, e foi numa Ai, quinta-feira. E você tinha saído mais cedo. Mas eu quero te dar um bom abraço, tá? Com certeza. Em breve, se Deus quiser. Beijo para todos que estão assistindo, gente. Ó, deixa lá que o paciente está me esperando aqui no Skype, tá? Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Pronto. A internet é tão boa que eu não consigo dividir nem em 3 telas. Muito bem. Ai, gente, mas vamos lá. Acho que tem mais 2 perguntinhas aqui. Deixa eu só me localizar, me situar aqui no chat. Tá. Essa daqui é até que interessante, ó. Como é o processo de sair da sua cidade e ir para uma outra cidade, base? A empresa te indica lugares para ficar? Uma pessoa tem que alugar? Como é? Tem que arcar com o aluguel, com tudo? Como é que funciona? Então, gente, sim, a gente tem que arcar com tudo, sim. Não é que nem a Emirates, que tem um centro que abriga os comissários e o pessoal fica nesse lugar. Aqui no Brasil não tem esse tipo de estrutura, nenhuma das empresas. Então, por isso, uma das coisas que eu falei bom, se você não tem nada que te prenda, isso no lugar que você mora hoje, você for chamado para uma base, uma outra base, vai morar nessa base, na sua base, porque isso facilita muito a sua vida. É porque, assim, por exemplo, eu quando eu fui né, quando eu passei e acabei indo para o voo mesmo, passando no processo da instrução, eu não sabia, a gente fica muito no escuro, a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer as coisas e tal. Eu fui para Brasília e aluguei com outras meninas da minha turma mesmo, de comissário, um apartamento em Brasília, porque a gente não sabia como ia ser o esquema de folgas, como a quantidade de sobreaviso que a gente ia ter no mês, a quantidade de reserva. Então a gente fica muito assim, e a gente não vai ter lugar para ficar aqui? Então a gente fica muito sem saber. Então a gente alugou um apartamento. Só que, como eu disse, eu não fico nenhum dia lá em Brasília. A gente, pelo menos lá em Brasília, tem as folgas são muito agrupadas, então a gente tem bastante folga juntinha, que a gente consegue vir para casa, não precisa ficar em Brasília. Os sobreavisos são os sobreavisos de fato, você vai ter que ficar em Brasília. Acontece sobreavisos de noite, ou seja, você vai ficar na rua, você vai ficar no aeroporto? Não, você vai ficar num hotel ou num apartamento, né? Por isso que eu falo, quando você mora na base é melhor, porque você já está na sua casa. Mas enfim, se eu acabei gastando muito dinheiro de aluguel, de conta, de tudo, sem usar, sem usufruir disso. Se eu soubesse como ia ser tudo, eu não teria alugado um apartamento e teria ficado indo para pousadinha, para hotelzinho, que a gente acaba tendo convênio com alguns hotéis, né? Então a gente tem um desconto legal para ficar no hotel.
eu teria feito isso, porque gente, teve mês que eu não dormi em Brasília, que eu não tive sobreaviso nem reserva, só tinha voo, e eu não tive nenhum dia que eu não teve um dia que eu dormi em Brasília. Então eu paguei, sei lá quantos reais pra nada. Então eu tava me sentindo jogando fora o dinheiro, sabe? Então, assim, a gente sim arca com tudo. Não tem um lugar que a Gol disponibiliza pra gente, não existe isso. Nem a Gol, nem a Azul, nem a Latam, enfim. Inclusive no treinamento. Treinamento também a gente tem que ver um lugar pra gente ficar, porque a gente tem treinamento todos os dias, né? E então, esse sim, a gente tem que ver um lugar sim pra ficar, porque normalmente os treinamentos são em São Paulo. Quem não mora em São Paulo tem que arrumar um lugar pra ficar, ou seja, Airbnb, pousada, mas é tudo com a gente. Então, além de estudar, planejem seu dinheirinho para quando chegar esse momento, vocês ficarem tranquilos para pagar tudo certinho e não ficar desesperado. Exatamente, tem uma reserva, né? Exatamente. Com certeza. Muito bem. A Daisy está perguntando aqui: todas as fases da sua seleção foram em outro estado? As minhas foram todas em São Paulo, na sede da Gol. Mas tem gente da minha turma de comissária que é do Sul e acabou tendo uma fasezinha foi lá no Sul. Mas o normal é que seja na sede da empresa esse processo. Talvez não na sede, mas no centro de treinamento, que todos são em São Paulo. Então, assim, né? Sim, por isso que eu digo, tem que ter uma reserva sim, tem que separar um dinheirinho para isso, porque é dinheiro de transporte, é dinheiro de hotel, é dinheiro de alimentação, é dinheiro de roupa, porque eu, por exemplo, eu não tinha roupa para a seleção, eu não tinha um terninho, não tinha, eu tive que comprar. E essas coisas não são tão baratas, então assim, sabe, vai guardando um dinheirinho, vai se organizando, porque acaba gastando. Com certeza, exatamente. É muito raro acontecer. Foi em 2017, olha quanto tempo tem isso, né? Que a Avianca, na época, a Avianca, Gol, até a própria Gol, fizeram seleções aqui no Rio de Janeiro. Isso. Era assim, muito raro, até a Latam mesmo fez, mas geralmente, não, vamos colocar em 99%. É em São Paulo. Você vai lá para Sampa, vai lá comer um pastel, tomar um Faz caldinho, um passeio. né? Tem Não faz lugares não, maravilhosos. gente, porque vocês ficam nervosos e não vão fazer nada. Exatamente. Muito bom, muito bem. Então, cadê? Bia tá aqui, Rafael, Bia, Larissa. Bia, um beijo. Tava sem internet, querida. Poxa, mas ó, não tem problema. Yara, vai ficar salva a live aqui no Facebook. A live fica salva, tá? Ela vira uma publicação, vira um vídeo da página da Educar. Então vocês podem assistir quando vocês quiserem. Vira do avesso, volta, assiste de novo, porque essas dicas são preciosas, são imprescindíveis para vocês conseguirem ter um sucesso na seleção quando vocês forem para uma, ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Nós já estamos com 1h50 de live, passa tão rápido. Nossa, tem noção. Se fosse no Instagram, tava louco, já tava. Ele desliga na minha cara o Instagram, bota a contagem regressiva, sai igual um maluco mandando recado. Alguém quer deixar algum recadinho? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque aí nós vamos encerrar a nossa live por hoje. Alguém mais? Eu sei que no chat do Facebook mesmo, lá na página do Facebook, está atrasado o chat. No programa que eu estou usando, eu já recebi perguntas que no chat do Facebook ainda não apareceu. Natália, agora, Natália, ó, melhor do que eu falar para a Gabi, eu vou botar na tela aí para ela olhar, ó. Ai, que gracinha! Tá aí, ó. Você tem uma fã. Bom. Muito bom ler um negócio desse, porque quando eu comecei eu tinha eu me inspirava em várias pessoas também, e hoje me tornar uma coisa desse jeito, assim, eu fico até sem entender, porque foi tudo muito rápido, né? E eu ainda hoje, eu acho que eu sempre terei pessoas que eu me inspiro, pessoas que a gente segue, que a gente olha, a gente fala, caramba,
que legal que ela compartilha, que legal a história dessa pessoa. Então, assim, agradeço muito, muito, muito o carinho. Fico muito feliz. Muito bom, né? Maravilha. Obrigado, Bia. Que nada. A gente sempre tenta trazer o melhor conteúdo para você. Não é porque a gente está em casa de quarentena que a gente vai ficar de perna pro ar. Vamos fazer o que a Gabi falou, né? Vamos lá inovar, vamos fazer coisas novas e nada melhor do que a gente convidar pessoas que já estão atuando, pessoas com experiência, para fazer esse tipo de live com a gente, tá ok? Um outro dia eu faço uma live contando piada, não tem problema, acho que você sempre pode. Tá bom? Gente, muito obrigado, Gabi, de coração. Obrigado por você. Eu que agradeço. Dispor do seu tempo para vir aqui conversar um pouquinho com a gente, para falar um pouquinho com a gente, tá? A Educar agradece, eu te agradeço pessoalmente, tá bom? E o que você precisar da escola, sabe que nós estamos de gigabytes abertos, né? Porque porta tá difícil por enquanto, tá bom? Eu sei, muito obrigada, agradeço vocês pela oportunidade também de falar um pouquinho, de contar um pouquinho como foi tudo. E eu torço muito para os novos comissários. Eu acredito que cada um tem sua história, tem suas motivações, mas se dedica, se esforça, se empenha, que todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem chance de chegar lá. Se você acredita no seu sonho, se você acha que é isso que você quer para sua vida, então vai com tudo, que o mundo é enorme e tem espaço para todo mundo. Exatamente. Gabi, só para a gente fechar aqui, Letícia, não é impossível, tá aí a Gabi. A Letícia está falando que ela achava impossível, vamos colocar assim, atingir esse mundo por conta das tatuagens dela. Então tá aí, ó. Mana, fica tranquila. Eu sou toda rabiscada, tá tudo certo. Tá ótimo, gente. Ó, eu vou finalizar aqui os vídeos, mas vou deixar aqui o recadinho aparecendo, né, das turmas. E muito obrigado a você que assistiu. Gabi, mais uma vez, obrigado. Uma ótima noite para vocês, tá? Uma ótima noite para você. Um beijo grande. Qualquer coisa é só chamar lá no WhatsApp da escola, no direct do Instagram e no Messenger, aqui na página da Educar, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Semana que vem a gente volta com outra live, daqui a pouquinho eu vou anunciar. Um beijo grande. Beijo, boa noite. Quer deixar algum recado, Gabi? Mandar um beijo para a mãe, para o periquito, cachorro? Um beijo para vocês, que sempre me acolheram muito bem. Então, tá bom, querida. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.